à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém. Irmãos, palavra do nosso Senhor até aqui. Vamos pedir para que Deus nos dê entendimento da sua santa palavra e nós possamos ser edificados por ela. Senhor, Deus, nós buscamos a tua face, Pai, para que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, Deus, para que o Senhor nos dê corações, meu Pai, capazes não apenas de entender, meu Deus, mas de nos submetermos à tua santa palavra, Pai, e possamos viver em novidade de vida, Deus, sejamos capacitados, Pai, mas que muitas vezes em nossos corações, meu Deus, parece que não há espaço para a tua palavra, Pai, parece que não há nada, Deus, mas o Senhor que é Deus Todo-Poderoso, Pai, que é capaz de chamar à existência coisas que não existem, que o Senhor possa fazer em nossos corações, meu Deus, brilhar, resplandecer a luz do Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoa, Pai, essa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente é ensinado entre o Antigo e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento está falando a respeito da lei, o Novo Testamento está falando, ensinando a respeito da graça. De fato, eu e vocês, nós devemos ter um olho olhando para a lei, e com o nosso outro olho a gente deve estar olhando para Jesus Cristo. E na verdade, quando a gente menos perceber, com a medida que a gente for caminhando na vida cristã, a gente vai ver que na verdade a gente estava olhando para a mesma coisa, que a lei, ela reflete o caráter de Cristo, e nós estamos olhando para Cristo, nós iremos enxergar a lei, e quando nós enxergamos a lei, nós iremos enxergar a Cristo. Esse texto aqui, irmãos, que nós lemos aqui no capítulo 17 de Gênesis, ele vai falar a respeito de um novo capítulo, se assim a gente puder falar, na caminhada de Abraão com Deus, né? Aqui é onde finalmente o nome dele vai ser mudado, né? Não vou mais precisar ficar me confundindo o nome dele se é Abrão, se é Abraão. E aqui a gente vai ver, irmãos, que já faz um longo tempo que Deus ele tem caminhado com Abrão. Desde que ele o chamou lá no capítulo 12, já se passaram várias décadas aqui. A gente tem visto, irmãos, que a palavra de Deus ela está afunilando, né? O Gênesis é um livro que ele começa falando a respeito da história de toda a humanidade. Em algum momento, então, né, lá no final do capítulo 11 para o capítulo 12, começa a falar a respeito de um povo específico. A falar a respeito de Abraão e da descendência, então, de Abraão. E nós vamos ver, então, que através dessa descendência, através desse homem, nós vamos ver que é de onde vai surgir a igreja do Senhor, né, a igreja do Antigo Testamento, o Israel, e também a igreja do Novo Testamento, porque é dos judeus onde de fato vai começar a igreja no Novo Testamento, e onde vai vir, onde já era prometido aqui, que todas as nações da terra, gente de todas as famílias da terra, iriam poder desfrutar, iriam poder fazer parte também dessa família de Abraão pela fé. Nós vemos então, irmãos, que no capítulo passado foi um capítulo para que Abraão pudesse esquecer, né? Um capítulo que nós gostaríamos que não tivesse na Bíblia, capítulo onde Abraão e a sua esposa Sarai, eles tentaram fazer do jeito dele, eles tentaram cumprir a palavra de Deus do jeito deles, eles tentaram modificar a palavra de Deus, assim como Adão e Eva fizeram no jardim do Éden, modificar aquilo que Deus falou, e eles quererem viver do jeito que eles queriam, e a gente viu que houve problemas por conta disso, que relacionamentos foram destruídos, mas que Deus apareceu no final, ele tomou a iniciativa para que os relacionamentos pudessem ser restaurados. No entanto, como eu falei para os irmãos na semana passada, teve uma coisa muito interessante, porque eram paralelos claros entre o capítulo 16 aqui de Gênesis e o capítulo 3 de Gênesis. No entanto, há uma quebra aqui na narrativa, que é justamente quando Deus ele aparece. Quando Deus aparece em Gênesis,
ele aparece lá no capítulo 3 para falar com Adão, para falar com o responsável ali, com o cabeça, com aquele que era responsável por aquilo que estava acontecendo. Quando Deus ele apareceu no capítulo passado, no capítulo 16, ele foi falar com a serva, ele foi falar com Sarai, e disse isso estava fora de ordem, isso aí não era esperado, mas foi fazendo isso, conversando com Agar, salvando a sua alma, que Deus fez com que o relacionamento entre Agar e Sarai e Abraão, tudo isso fosse restabelecido. Mas Deus ainda não tinha falado diretamente com Abraão. E Deus então aparece agora, irmãos, aqui no capítulo 17, para lidar com Abraão, para falar com Abraão a respeito da aliança que Deus tem estabelecido com Abraão lá no capítulo 15, como nós vimos, como também para falar a respeito do pecado de Abraão. E Deus aparece então aqui no versículo 1 de Gênesis 17, e ele diz, né, que quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ou seja, 13 anos depois do que aconteceu no capítulo passado. Deus então aparece para Abraão, é dito que apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, irmãos, a gente para refletir sobre o que é dito aqui para Abraão, o que Deus fala para Abraão, porque faziam 13 anos que Deus não aparecia para Abraão, não há registro bíblico disso que tem acontecido, e pelas palavras que nos é dita aqui, pelo que Deus fala com ele, de fato, Deus não se comunicou com ele nesse momento, né, nesse período aí de 13 anos. Na verdade é porque a gente imagina muitas vezes que Deus ficava aparecendo o tempo todo para Abraão, né, para Davi, para os homens de Deus do Antigo Testamento, não era bem assim, na verdade eram muito esporádicas as vezes que Deus aparecia para falar com os homens do Antigo Testamento, né? A gente vê muitas vezes porque o registro bíblico é geralmente o registro das vezes em que Deus aparece para falar com os homens. Mas como aqui nesse caso nós vemos que passaram-se 13 anos para que Deus ele pudesse então falar novamente, mais uma vez com Abraão. E o que é que Deus diz, irmãos? O que é que Deus diz quando ele aparece para Abraão? A primeira coisa que Deus diz, irmãos, é eu sou. Eu sou. E essa é algo a respeito de Deus que nós não devemos nunca nos esquecermos, irmãos. Quem é Deus? Quem é esse Deus que se tem revelado a nós? Quem é esse Deus com quem nós temos nos relacionado? Veja, às vezes a gente passa tanto tempo sem buscar o Senhor, tanto tempo sem ouvir a voz de Deus, que nós nos esquecemos quem Ele é. Por mais que a gente tenha na nossa mente conhecimentos a respeito de Deus, isso parece que está guardado em uma parte tão esquisita da nossa mente, que não faz diferença nenhuma no nosso dia a dia. A gente sabe que Deus existe, a gente diz, né, eu conheço a verdade de Deus, eu sei o que Deus diz na sua palavra, mas a forma que nós vivemos, irmãos, é completamente contrária com a forma que Deus ele se revela na sua palavra. O que nós geralmente pensamos a respeito de Deus, os pensamentos que nós nutrimos a respeito do Senhor, irmãos, são diferentes, muito diferentes. Nós conseguimos modificar aquilo que Deus nos fala a respeito de quem Ele é, para adequarmos Deus, para domesticarmos Deus, de um jeito que Ele vai ser do jeito que nunca vai incomodar a nossa mente, a forma que nós temos vivido no pecado. Mas veja que Deus aparece falando para Abraão é, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa forma de Deus se revelar, irmãos, esse nome que Deus ele revela aqui, é a primeira vez que Deus está falando esse nome nas Escrituras Sagradas, né? Um nome que é muito conhecido em português, né? que é em hebraico, que é El Shaddai, né? Esse Deus Todo-Poderoso. E geralmente, quando ele aparece, principalmente no livro de Gênesis, Deus está falando a respeito de que Deus é o Deus do impossível, de fato. De que Deus é o Deus que é capaz de fazer coisas que nós não imaginávamos que ele seria capaz de fazer. Mas mais especificamente, falando a respeito de descendência. Ou seja, veja, irmãos, Deus esperou Abraão fazer 99 anos para que Abraão pudesse entender de fato quem é esse Deus com quem ele tem se relacionado já há algum tempo. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ele não precisa da nossa ajuda, irmãos. Deus ele não precisa de absolutamente nada da nossa parte. Deus ele nos chama para nos relacionarmos com ele e através desse relacionamento nós conheçamos esse Deus maravilhoso. Então, Deus ele se revela a Abraão aqui como o Deus Todo-Poderoso. Mas veja, irmãos, que conhecer o Deus Todo-Poderoso, crer no Deus que é o Deus do impossível, que é o Deus que é capaz de fazer um homem de mais de 99 anos, ele conceber, ele ter um filho, fazer com que uma mulher com mais de 90 anos ela possa dar à luz a uma criança, é necessário que se eu e você nós conheçamos esse Deus, isso transforme a nossa vida, porque Deus ele disse para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, irmãos, não tem como você conhecer o Deus Todo-Poderoso
e você querer continuar vivendo como você vivia antes. Não tem como você se relacionar com o Deus Todo-Poderoso e isso não fazer diferença nenhuma na sua vida. E isso fazer com que poucas coisas apenas mudem na sua vida. Veja o que Deus requer de nós, irmãos, o que é dito na sua palavra, o que Deus chama a Abrão e todo aquele que conhece o Deus Todo-Poderoso para viver, é vivendo de um modo que nós andemos na presença do Senhor e sejamos perfeitos. Veja que é isso que é exigido de nós, irmãos, porque a lei do Senhor não muda. Né? Deus, quando nos criou, ele nos chamou para um relacionamento e ele criou Adão perfeito e ele disse que Adão deveria andar em perfeição. Adão não deveria desobedecer o mandamento de Deus. De fato, hoje, nós não temos a capacidade que Adão tinha de perseverar em obediência na sua própria força no mandamento do Senhor. Nós não somos capazes mais de cumprir a aliança como Adão foi criado capaz de cumprir, de obedecer aquela única ordem que Deus tinha dado para Adão, que era não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba que Deus aqui, falando da aliança que ele tem, que ele já estabeleceu com Abrão, e que ele vem renovar essa aliança por conta do pecado de Abrão, ele também vem apenas com uma ordem, assim como ele vem quando ele aparece para Adão. Para Adão ele disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Abrão, Deus diz também apenas uma coisa, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Só que, obviamente, para Abrão fazer isso é muito mais difícil do que para Adão fazer isso. Na verdade, Deus ele diz para Abrão andar na presença de Deus e ele ser perfeito. Porque, irmãos, não tem como eu e você a gente se relacionar com Deus e a gente querer viver de outra forma, a não ser uma vida de perfeição. Veja que é assim que Deus fala, que o Senhor Jesus Cristo fala até mesmo no Novo Testamento. Veja quando ele é chamado para julgar aquele caso da mulher samaritana, perdão, da mulher adúltera, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, as pessoas perguntam para o Senhor Jesus o que é que vai ser feito com essa mulher, porque ela foi encontrada em adultério flagrante, não tem como ela fugir, porque a sentença para esse crime, para esse pecado, é a sentença de morte. O que é que o Senhor Jesus Cristo faz, irmãos, naquele momento? Ele disse que aquela mulher, ela pode ser perdoada. Né? Ele diz, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus ele faz com que todos os homens ali reconheçam que eles são pecadores também, que eles não são capazes de julgar aquela mulher. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é capaz de julgar, porque ele é perfeito. Ele exerceu misericórdia com aquela mulher, exerceu perdão, mas o que foi que ele disse para ela, irmãos? Ele disse, tudo bem, minha filha, acontece, você vai caminhando aí, e cuidado, cada dia você vá tentando evitar os pecados, vai, você tente melhorar, tente ser a melhor versão de você mesma. Não, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, vai e não peques mais. Ou seja, anda na minha presença e ser perfeita. É isso que Jesus Cristo ele nos chama para viver, irmãos. Como nós meditamos, nós lemos hoje pela manhã nos Salmos 119, nós vimos que o salmista ele fala claramente, ele diz, Senhor, tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Veja, irmãos, que andar com o Senhor, andar com Deus, não é uma vida que deve ser feita de qualquer forma. Não é uma vida que a gente vai vivendo de qualquer jeito e deixa que Deus vai tratando o nosso pecado aos poucos. De fato, é o Senhor Jesus quem transforma o nosso coração, irmãos. Mas deve haver da nossa parte um empenho diário, constante, em mortificarmos a nossa carne, em vivermos buscando a perfeição, buscando viver uma vida perfeita e santa diante do nosso Deus. Veja, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito, porque Deus fala isso para Abrão, irmãos. Porque, de fato, o que Deus tem feito por Abrão e o que Deus ainda irá fazer por Abrão é grandioso demais, irmãos, para que Abrão trate isso de qualquer forma. Da mesma forma, irmãos, o que Deus tem feito por nós e o que Deus ainda fará por nós é grandioso demais para que nós possamos viver de qualquer forma. Veja o que Deus diz para Abrão, ele diz, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Vejam só, irmãos, Deus ele diz, eu vou fazer uma aliança com você, e aqui fazer uma aliança não significa que Deus vai fazer uma nova aliança com Abrão, mas significa que Deus está renovando aquela aliança que Deus já tinha feito com ele no capítulo 15. Ele diz, fazer uma aliança com você e vou te multiplicar extraordinariamente. O que é que significa isso, irmãos? Deus está falando ali de um modo muito claro para Abraão entender. Ele já tinha dito, olha, tá vendo como as estrelas no céu vai ser assim a tua descendência. Agora Deus ele fala de outra forma a mesma coisa que ele já disse para Abraão. Perceba, irmãos, que quando eu e você a gente cai em pecado, o que nós precisamos da parte de Deus não é que ele venha com novas bênçãos,
com novos benefícios para nós. Deus venha com outras promessas que Ele nunca fez antes para nós, para que motive a gente, para que a gente possa então dizer, realmente, já que Deus vai me dar mais isso aí, então vou buscar o Senhor. Não, irmãos. Deus ele vai voltar para nós. E ele vai dizer a mesma coisa que ele já havia dito antes. Porque não tem como Deus ele prometer algo a mais do que ele já prometeu para os seus servos, irmãos. Deus ele já nos deu o seu Filho Jesus Cristo. A promessa que ele já nos deu é de salvação completa e eterna. Como que ele vai nos prometer dar algo maior agora do que aquilo que ele já prometeu? O que eu e você nós precisamos, irmãos, não é saber algo novo a respeito de Deus. Nós precisamos entender melhor. Nós precisamos voltar a nossa mente, o nosso coração para aquilo que nós já sabemos a respeito de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus do impossível, não apenas porque Ele vai dar um filho para um homem de 99, de 100 anos, mas porque Ele deu o próprio filho dele, para que não apenas esse homem de 100 anos, mas para que nós pudéssemos ser salvos, mesmo sendo pecadores. Veja, nós precisamos trazer a nossa mente e o nosso coração de volta para as mesmas promessas que Deus já nos deu. E é isso que vai fazer com que Abrão, então, se prostre rosto em terra. É dito que Abrão, ele caiu aqui no chão. Irmãos, essa é a palavra melhor para traduzir o que aconteceu com Abrão. Ele cai no chão. Assim como a gente vê no livro de Isaías, Isaías se prostrando e dizendo, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de puros lábios. Assim como nós vemos João, no livro do Apocalipse, quando ele olha para trás para ver quem é que está falando com ele, e ele cai como que morto no chão. Nós vemos também Abrão caindo, se prostrando, rosto em terra. O que nos aponta, irmãos, para que provavelmente nesses 13 anos, Abrão ele não estava vivendo uma vida completamente afastado de Deus. Ele não estava aqui construindo altares a ídolos. Ele não tinha voltado para a sua terra. Ele não foi ao Egito novamente. Mas ele estava tentando viver uma vida para Deus de qualquer jeito, irmãos. Ele estava tentando conciliar uma vida para Deus e um relacionamento como que qualquer com as outras questões da vida. Ele queria juntar, irmãos, a obediência ao Senhor. Eu ainda sou um servo do Deus vivo, mas eu vou continuar vivendo do meu jeito. Nós iremos ver isso claramente, irmãos, quando nós meditarmos na próxima semana no restante do capítulo, que Abrão, ele acredita, que ele crê que o filho que Deus ia dar a ele era o próprio Ismael, que o filho que ele concebeu através do pecado dele era o filho que realmente ia cumprir as promessas de Deus. O que de fato Deus vai dizer de modo nenhum. É em Isaac, é o outro filho, é o filho que eu vou dar, que eu prometi, não o filho que você vai conseguir através do seu pecado, mas o filho que eu ainda vou lhe dar. A gente vai ver que Abrão, ele está com a fé duvidosa, a gente vai ver que Abrão, inclusive, vai rir quando Deus falar exatamente isso para ele. Abrão, irmãos, ele passou 13 anos aqui, ele não estava desviado, ele não estava vivendo distante dos caminhos do Senhor completamente, mas ele não estava levando Deus a sério. Ele passou 13 anos querendo andar na presença de Deus de qualquer forma, sem perfeição, sem buscar estar com o coração entregue ao Senhor. E a gente sabe que isso vai trazer consequências para a vida de Abraão até o final da sua vida e para a da sua descendência, como nós já vimos na semana passada, inclusive, que esse filho que ele teve através do pecado nos traz problemas até hoje. Os árabes, né, os muçulmanos que são descendentes de Ismael. E veja então, irmãos, Deus ele fala para Abrão a mesma coisa que ele já havia falado antes, e Abrão se prostra, rosto em terra. E Deus continua falando, irmãos, e também novamente Deus não vai falar nada completamente novo para Abrão, mas o máximo que Deus vai fazer, irmãos, é nos fazer entender melhor aquilo que ele já havia nos dito. Ele diz, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir. Muito interessante, irmãos, essa mudança de nome que Deus faz em Abrão. Tem personagens bíblicos, irmãos, que não mudaram o nome. A gente vê na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, as pessoas acham que antes da conversão o nome dele era Saulo e depois da conversão o nome dele era Paulo. Não. Saulo é o nome do apóstolo em hebraico. E em grego o nome dele é Paulo. É o mesmo nome, só muda só a língua no qual o nome está sendo dito. Mas Abrão, de fato, é um personagem que Deus está mudando o nome especificamente e tem um propósito muito específico para que Deus faça essa mudança. O nome de Abrão, como nós já vimos, significa pai exaltado, o que provavelmente aponta para as religiões pagãs nas quais ele caminhava, nas quais os seus ancestrais caminhavam, né? A religião relacionada à astrologia, então eles olhavam para o céu e tentavam adivinhar ou fazer qualquer outro tipo de paganismo. Provavelmente o nome dele apontava para isso, mas significava pai exaltado. O que esse nome trazia muita vergonha para o próprio Abrão, não por questão apenas da religião dele, porque agora ele buscava o Deus Altíssimo,
né? Não estava mais simplesmente olhando para o céu, exaltando os seus olhos para tentar adivinhar as coisas através das estrelas ou qualquer outra coisa do tipo, mas porque o nome dele, Abrão, significando pai exaltado. Imagina, quando você conhece uma pessoa, uma das primeiras coisas que você vai fazer é perguntar o nome daquela pessoa. E então Abrão, ele ia dizer o nome dele, meu nome é Abrão, ou seja, meu nome é pai exaltado. Então qual era a pergunta seguinte que alguém ia fazer para ele? É mesmo? E os teus filhos, como é que eles vão? Já que você é pai, então as pessoas iam perguntar pelos filhos dele. E o que é que Abraão ia responder? Não tenho filhos. Não tenho filhos, porque ele não tinha filhos. Mas o que foi que Abraão fez, irmãos? Do seu próprio jeito e através do seu pecado, então, ele conseguiu um filho. Ele dormiu com a escrava da sua esposa, com o consentimento dela, e ele então tem um filho, Ismael. Então agora as pessoas iam perguntar para Abraão, né, quando perguntassem, e teus filhos? Não, tem um filho, ele tem 13 anos já, meu filho, está se desenvolvendo bem, graças a Deus, né, passei muito tempo aí sem filho, mas agora eu tenho. No entanto, irmãos, Deus muda o nome de Abrão. E agora o nome de Abrão significa pai de multidões. O nome Abraão significa pai de multidões. E veja, por mais que Abrão ele tivesse um filho, naquela época as pessoas tinham vários filhos. Não era comum que um homem tivesse um filho apenas. Então, quando alguém fosse perguntar o nome dele agora, ele ia dizer: meu nome é pai de multidões. Então, qual era a primeira pergunta que as pessoas iam fazer para ele? Quantos filhos você tem, pai de multidões? E ele dizer: só um filho. Ou seja, irmãos, Deus ele muda o nome de Abrão para demonstrar que Abrão ele deveria continuar vivendo pela fé e não por vistas. Do mesmo jeito, o nome dele era pai exaltado quando ele não tinha nenhum filho. O nome dele agora é Abraão quando ele tem apenas um filho. Quando ele não é pai de multidão, coisa nenhuma. E mesmo depois que ele tiver o seu próprio filho Isaac, irmãos, né, ele já vai ter mandado o seu filho Ismael embora, ele vai continuar com um filho. Ele vai continuar sendo Abraão, o pai de multidões, que tem apenas um filho, para ensinar que ele deveria viver pela fé. Por mais que Deus ele não mude, irmãos, o nosso nome, quando nós nos convertemos, quando nós somos chamados para andar na presença de Deus e sermos perfeitos, mas nós recebemos um novo nome, a palavra de Deus nos fala. E o novo nome que nós recebemos, irmãos, é o nome de cristãos. Significa que eu e você, por onde nós andamos nesse mundo, nessa caminhada que nós temos, por onde nós caminhamos, nós carregamos o nome de Deus. Veja que ser um cristão significa que você é uma miniatura de Cristo, significa que você deve refletir a Cristo. Quando eu e você, nós não andamos em conformidade com esse nome que temos, com esse nome que carregamos, com essa fé que nós expressamos para as outras pessoas, nós estamos quebrando tantos mandamentos, inclusive principalmente o terceiro mandamento, que diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Quando nós nos chamamos cristãos e nós não vivemos na presença de Deus, irmãos, de um modo santo, de um modo reto, buscando de fato não pecar, vivendo não tentando obedecer a palavra de Deus do nosso jeito, mas como Abraão e Sarai, vivendo tentando obedecer a palavra de Deus, adaptando, porque nós somos profissionais, especialistas em fazer isso. A gente pega a vontade de Deus, irmãos. A palavra de Deus exige de nós absolutamente tudo. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que nós queremos fazer, irmãos? Nós queremos adaptar a palavra de Deus. Nós pegamos aqueles mandamentos que nós achamos mais interessantes de vivenciá-los, aqueles que são mais fáceis, aparentemente, de cumpri-los, e nós vamos pôr eles em prática. Mas nosso coração continua distante do Senhor. Nosso coração não está entregue, porque veja, se o nosso coração estivesse entregue a Deus, nós não iríamos estar tentando fazer dessa forma, adequando as promessas, a palavra de Deus, os mandamentos, as ordens do Senhor, à nossa própria vontade. A gente não ia tentar adaptar, a gente não ia tentar negociar, a gente não ia tentar fazer do nosso jeito aquilo que nós só somos capazes de fazer, irmãos, se for do jeito do Senhor, se formos capacitados pelo Senhor para fazê-lo. Veja, quando nós vemos, irmãos, que somos incapazes, imperfeitos, que não temos andado na presença do Senhor do modo que o Senhor nos chama a andarmos, o que nós devemos fazer não é tentar adaptar a vontade de Deus à nossa. O que nós devemos fazer é dizer: Senhor, tem misericórdia. O que nós devemos fazer é reconhecermos o quanto que nós somos pobres. O que nós devemos fazer, irmãos, é o quanto nós somos famintos e miseráveis. O quanto nós devemos estar chorando, irmãos, por não conseguir cumprir os mandamentos de Deus. E buscarmos no Senhor que Ele nos capacite a obedecer os seus santos mandamentos. Eu e você, nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Nós devemos cair rosto em terra,
como Abrão caiu, e dizemos, Senhor, muda não apenas o nosso nome, Senhor. Não nos dá apenas um novo nome, Senhor, mas nos dá uma nova vida, Senhor. Nos dá a vida de uma nova criatura. Nos faz vivermos desse modo que é impossível que nós vivamos na nossa própria força. Muda a nossa vida, Senhor. Porque veja, irmãos, Deus ele está com as mesmas promessas aqui para Abraão. Ele diz, você agora vai ser Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir. Deus ele diz, você tem que viver o seu nome, tudo em você deve refletir a fé que você tem em mim. Tudo em você. O seu nome, a sua forma de andar. Ele diz, eu vou fazer você extraordinariamente fecundo, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. De fato, aqui Deus faz algumas mudanças, ou melhor, ele aprofunda algo nas coisas que ele já tinha dito para Abrão. Né? Deus ele já tinha dito para Abrão que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele fala então que de fato nações vão proceder de Abrão. E ele fala que inclusive reis procederão de Abrão. No caso aqui, se a gente for olhar para a descendência natural de Abraão, a gente vai ver que de fato, né, Ismael reis vão proceder da descendência dele. A gente sabe que de Isaac, principalmente, né, vão proceder os reis de Israel, vão todos vir da descendência de Isaac. Até mesmo outras nações vão ser, né, formadas através dos descendentes de Abraão, porque depois que Abraão, Sara morre, nós veremos mais na frente, que ele vai se casar com Quetura, ele vai ter vários filhos com ela, que vai dar origem a várias outras nações. Mas não é disso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Não é disso que a palavra de Deus está falando, mais especificamente. A descendência física de Abraão, ela é apenas algo que vai apontar para uma descendência muito maior, muito mais inumerável do que a descendência física que Abraão ele teve. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, no modo do Novo Testamento é muito claro isso, o apóstolo Paulo em Gálatas, em Romanos, em toda parte, ele vai falar a respeito que, na verdade, Deus, quando está falando de Israel, ele não está falando daqueles que nascem israelitas, mas ele está falando daqueles que são Israel espirituais, daqueles que são realmente descendentes de Abraão, aqueles que têm a fé do pai Abraão, aqueles que de fato, apesar de serem pecadores, apesar de que muitas vezes tentaram viver do seu próprio jeito, que se desviaram em alguns momentos, que tropeçaram, que caíram, que tentaram fazer do seu próprio jeito, que tentaram cumprir a vontade de Deus de um modo adaptado, mas que no final das contas, eles vão reconhecer que não faz sentido, irmãos, a gente tentar viver do nosso jeito, o compromisso que nós temos com Deus. Veja, Deus ele nos força, irmãos, nos empurra, nos comprime para que eu e você a gente possa ver. Mas é impossível nós cumprirmos com nossa própria força a aliança que Deus tem estabelecido conosco. É quase que uma situação tão miserável na qual se encontra a nossa alma, irmãos, porque você tem as maiores promessas do mundo diante de você. O que Deus nos promete, o que Deus coloca diante de nós, irmãos, são as coisas mais gloriosas do mundo. A gente pode olhar para o livro de Apocalipse e a descrição que é dita ali dos céus, dos novos céus, da nova terra, é uma descrição muito fraca, se assim a gente puder falar, daquilo que realmente é a realidade. Veja, Deus ele usa símbolos humanos, naturais, ele fala de ouro, ele fala de pedras preciosas, ele fala dessas coisas, da descrição da cidade, mas isso é muito pequeno em relação àquilo que nós experimentaremos na verdade, porque o Senhor disse que não vai ver nem lua nem sol naquele local, porque Deus, ele vai ser a própria luz. Não vai ter lá templo, não vai ter tabernáculo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio templo, ele mesmo vai tabernacular entre nós, irmãos, e nós vamos viver na presença dele de modo perfeito. Nós iremos ser o seu povo e ele será o nosso Deus. Que é exatamente a mesma coisa, irmãos, que ele promete aqui para Abraão. Veja, porque ele diz aqui no versículo 7 e no 8, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no discurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Perceba, irmãos, como eu falei, a descrição lá do Apocalipse. Deus ele fala como é que vai ser o céu lá, as pedras, esmeralda e todo tipo de pedra preciosa que vai ter lá no céu. Mas depois vai dizer, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo eternamente. É a mesma coisa que ele diz aqui para Abraão. Mas ele diz, olha, eu vou te dar essa nação aqui toda. No norte, no sul, no leste, no oeste, toda essa possessão, toda essa terra de Canaã, eu vou te dar tudo isso. Mas ele diz, e serei o seu Deus. Quando Deus ele fala da terra, irmãos,
Como eu falei um pouco a respeito disso hoje pela manhã, né? Quando Deus fala a respeito das riquezas desse mundo, quando Deus ele promete bênçãos materiais, irmãos, isso é uma demonstração pequena. No Antigo Testamento fazia muito isso, de falar a respeito dessas coisas, porque a mente e o coração do homem, a igreja, a gente não tinha conhecimento bíblico suficiente, a revelação não tinha sido tão profunda para que a gente pudesse entender, irmãos, que a gente não precisa de nada disso. Então é dito tudo isso, mas que a gente possa entender a glória de nós andarmos com Deus, a glória de nós andarmos com Deus, que é muito maior do que termos qualquer coisa aqui nesse mundo. Por isso que ele diz, e serei o seu Deus, e a gente vai ver claramente, irmãos, nós já vimos isso em Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar a respeito de Abraão aqui, a forma que ele andava, o que ele esperava em Deus, o que ele entendia quando Deus falava a respeito dessas coisas, nos é dito, lá no capítulo 11 de Hebreus. Abraão não estava deslumbrado pela terra que ele poderia ter. Abraão não estava preocupado com essas coisas que Deus estava prometendo materiais. Quando Abraão de fato olhava firmemente para Deus, quando ele ouvia a voz do Senhor e entendia de fato o que Deus estava sendo dito, quando ele não andava segundo o seu próprio coração, mas andava pela fé, a Bíblia nos diz, veja, irmãos, o que nos é dito a respeito de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo número 8, a palavra de Deus nos diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja que a cidade que Abraão estava esperando, a terra que ele estava esperando herdar, irmãos, não era a terra de Canaã. Interessante porque a Bíblia fala uma coisa que nunca aconteceu aqui, e a Bíblia fala aqui como se tivesse acontecido claramente. Veja, irmão, no versículo 9 diz que Abraão, ele habitou nas tendas com Isaque e Jacó. Eles não habitaram na tenda juntos. Jacó, ele nunca conheceu seu avô Abraão. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, é que assim como Abraão andou peregrinando nessa terra, é assim também a vida dos seus descendentes. Assim como eles olharam aqui para esse mundo e talvez até mesmo Deus prometeu coisas aqui físicas e materiais para eles, mas o coração, a vida deles não estava presa a nada disso, irmãos. Veja, Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Qual era a promessa, irmãos? O que eles aguardavam era que a terra fosse tomada por eles? Não, aguardavam a cidade que tem fundamento. Veja, irmãos, como é interessante a forma que a Bíblia fala a respeito da Jerusalém celestial. Diz é a cidade que tem fundamento. Ou seja, nenhuma outra cidade, irmãos, tem fundamento. Qualquer outro local que a gente esteja buscando, qualquer outra coisa que a gente esteja buscando aqui nesse mundo, não tem fundamento nenhum. Em nenhum sentido. Não faz sentido a gente buscar, irmãos, qualquer outra coisa. Não faz sentido você aguardar de Deus nenhuma outra coisa a não ser a cidade celestial, a não ser a cidade que tem fundamento. Qualquer outra coisa, você vai estar colocando a sua esperança, o seu coração, a sua fé em coisas vãs. Mesmo se você diz, eu estou confiando em Deus para obter isso, aquilo outro. Veja, se o coração de Abraão fosse a terra, eu quero a terra. E se Deus não me der a terra, não adianta, porque ele me prometeu foi a terra. A gente vê, irmãos, que Abraão morreu, ele vai morrer, a única terra que ele teve, que ele conseguiu adquirir, foi o local onde ele ia ser sepultado. Moisés, ele passou 40 anos guiando o povo na terra. Depois de passar 40 anos peregrinando no deserto, fugindo do faraó do Egito, depois de passar 40 anos no Egito, ele passou 120 anos, irmãos, caminhando, e quando ele chegou no final, no momento principal da sua vida, se a gente puder dizer, Deus disse, você não vai entrar na terra. Você não vai entrar na terra. Veja, se a esperança dele, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo fosse apenas para essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se a esperança de Moisés em Cristo fosse apenas para essa vida, ele seria o mais miserável de todos os homens, porque ele teria morrido frustrado.
porque ele não conseguiu entrar na terra que ele passou tanto tempo. Como é que pode, Senhor, permitiu 40 anos esse homem sofresse tanto no deserto, para que esse povo rebelde, e o Senhor não permite que ele entre na terra? Se a esperança da gente, irmãos, for terrena, for material, for mundana, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas o que Deus está dizendo não é para você desejar pouco, não é para você se contentar com pouco. Pelo contrário, Ele está dizendo para você desejar algo maior. Ele está dizendo para você desejar algo melhor. Ele está dizendo para você desejar uma cidade que tem fundamento. Para que você possa ser herdeiro junto com Abraão. Você possa andar também junto com Isaac, junto com Jacó, junto com Moisés, junto com Davi, junto com Josué, junto com Jefité, junto com Isaías, com Jeremias, com cada um desses homens. Você andar também peregrinando nessa terra, esperando aquela cidade, cujo arquiteto e o edificador é o Senhor. E aí, irmãos, de fato, você vai poder ouvir a voz do Senhor naquele santo e glorioso dia, dizendo: entra, finalmente, servo bom e fiel, entra na presença, entra no gozo do teu Senhor. E aí, irmãos, nós iremos andar eternamente na presença de Deus e seremos perfeitos. Sabe, uma das coisas mais maravilhosas no céu, irmãos, é porque a gente não vai mais ser incomodado. Não pelo barulho do vizinho com som alto. Não pelos problemas, as circunstâncias políticas, não. Nós não seremos mais incomodados pelo nosso próprio pecado, irmãos, porque lá o nosso pecado não vai entrar. Lá nós de fato seremos perfeitos. A gente vai poder desfrutar da presença de Deus em perfeição. Por isso que hoje, por isso que já, enquanto nós aguardamos o cumprimento dessa promessa da parte de Deus, que nós nos encontramos em Cristo na cruz do Calvário, nós podemos já viver em plena alegria e satisfação da nossa alma, mesmo quando nos falta tudo, mesmo quando a gente ainda aguarda algo, mesmo quando a gente não consegue ver nada disso, mesmo quando esse mundo parece ser o contrário daquilo que Deus prometeu na sua palavra, mas a gente vai poder ter essa fé, ter essa esperança, porque o Senhor vai nos levar para essa cidade que tem fundamentos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.